Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa mais uma edição do nosso Explana Talk, programa que debate bastidores da política, da economia e aborda e debate temas de interesse da sociedade, temas atuais. Aqui na redação conosco, nesse mês da mulher, estamos eu, Caroline, Isabelle, Luísa Mello e Keila. Então, é uma redação, né? E aí nós estamos aqui para trazer para os nossos telespectadores, com a secretária Gisele Ferreira. Muito obrigado por nos atender, por abrir a agenda, tá ok? Obrigada pela oportunidade, que nós estamos no mês da mulher, né, março, e a gente tem muito a contribuir, e você está muito bem acompanhado. Muito obrigado, muito obrigado. Secretária, vamos lá, de início, para a gente encaminhar um tema atual, né? O Distrito Federal aparece aí como local no Brasil, onde nós temos muitos casos de violência, feminicídios. Primeiramente, queria saber sobre dados, quantos foram registrados ano passado, quantos neste ano, e como que a Secretaria atua em duas frentes. Na primeira, na prevenção, e na segunda frente, como que vocês lidam, principalmente com familiares de vítima da violência e também de feminicídio. E para emendar, nós vimos que teve o lançamento de um comitê. Gostaria de saber mais sobre esse comitê para nós informarmos aos nossos telespectadores. Muito obrigado mais uma vez. Tá, obrigada pela oportunidade, né, a todos que estão me escutando. Como você mesmo falou, primeiro eixo, vamos falar do enfrentamento. O enfrentamento que é onde a gente se depara com a violência. No Distrito Federal, de 2022, nós tivemos 17 casos de feminicídio, em 2023, 34. Então, realmente, a gente deparou com um aumento desses casos de violência, e a gente fala muito também dos casos de feminicídio, mas a gente também tem muitos registros de ocorrência, então a gente vê um mundo ainda, como se diz, desafiador na pauta da mulher, que a gente tem os índices da segurança pública, que a taxa de homicídio está caindo e a de feminicídio aumentando. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, deparando com o problema. Quando a gente depara com o problema, a gente tem trabalhado muito com a Secretaria de Segurança Pública, com vários órgãos, é denúncia. A denúncia salva. E a gente tem que envolver todo mundo. A gente fez várias campanhas. Por que você escuta um barulho alto, de um som alto, você liga para a polícia? E por que você escuta uma mulher pedindo socorro, sendo violentada, você não liga para a polícia? A gente tem que envolver todo mundo. E esses enfrentamentos, hoje nós temos 15 equipamentos públicos voltados para o acolhimento à mulher. Esse acolhimento, temos a Casa da Mulher Brasileira, que não é somente aquela mulher que está sofrendo violência doméstica, aquela mulher que quer empregabilidade, que quer tomar um café, eu estava até falando isso hoje, o espaço da mulher, que não tem local para ir, funciona 24 horas, pode levar o filho, essa funciona na Ceilândia. Nós temos também o Centro de Atendimento à Mulher, nós temos agora de forma diferenciada o espaço acolher. O que é o espaço acolher? Não tem como da gente falar de um programa de proteção à mulher se a gente não envolver o homem. Então, lá é um local para tratamento em conversa para o homem. São esses espaços acolher. Então, esse é o enfrentamento. E esse, mais um caso que você me falou, é com relação ao Comitê de Proteção à Mulher. Nós tínhamos Casa da Mulher Brasileira, que é todo esse serviço de jurídico, todo atendimento acolhedor completo à mulher. O Espaço Acolher, que era um antigo núcleo de atendimento à família e aos autores de violência doméstica, que a gente ampliou para o Espaço Acolher, porque não é somente aquele que está cumprindo pena, mas também a todos os homens. E essa inovação não é somente um novo espaço, é uma nova política, que serão esses comitês em parceria com as administrações, para a gente estar mais perto da comunidade, fazer a busca ativa, porque a gente quer que a mulher ela não tenha vergonha em procurar ajuda. Por que a mulher tem vergonha de procurar ajuda e o homem não tem vergonha de ser o agressor? Então, a gente tem que procurar essa proteção, estar mais perto da comunidade. É uma nova política que a gente está implantando. Então, é esse eixo de enfrentamento dessa proteção à mulher através de nossos equipamentos públicos. Aí tem essa outra parte, que é a promoção, que é a prevenção. E aí, se quiser fazer mais uma pergunta nesse sentido. Oi, secretária.
Sim, e quais foram os motivos para esse crescimento, conforme os dados que a senhora citou? E nós sabemos assim que é uma pasta muito sensível e que necessita, além de muito trabalho, recursos, né? Como que está o orçamento da secretaria? Como é que vocês manejam para uma área tão É, importante? Valmor, as pessoas têm procurado mais ajuda. A gente sente isso. As mulheres têm denunciado mais. E aqui no Distrito Federal, nós mudamos o protocolo. Hoje, quando a gente depara com uma violência, a mulher foi morta, a gente já intitula como feminicídio. Depois, se cair, se mudar, é depois de uma perícia e tudo. Então, assim, a gente também tem mudado o protocolo. Transparência nos dados. A gente não tem essa preocupação em ser transparente, porque a gente quer, através da transparência, poder criar meios para proteger. Então, assim, a gente sabe que essa pandemia, o Covid, deixou as pessoas muito. Não, o mundo não está, igual a minha filhinha fala, o mundo não está elegante. A saúde mental tem atingido a todos. Então, existe uma corrente, não só no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, que a gente sabe dessa questão da violência. Então, por isso, cada vez mais, a gente não tem que tratar só a mulher, a gente tem que tratar o homem, porque o homem foi criado numa sociedade machista, patriarcal. Então, assim, eu sou professora, sou mãe, eu sempre falo para as mães, sempre falo, olha, tem que criar menino e menina do mesmo jeito. Se o menino pode chorar, a menina pode jogar futebol, o respeito tem que ser desde a família, desde a escola, para a gente formar uma nova geração. Porque antes a gente escutava, você é jovem, não vai saber, mas a gente escutava em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas a gente tem que meter sim, envolver toda a sociedade, sabe por quê? Pode ser sua filha, pode ser sua vizinha, sua irmã, porque a violência ela não escolhe classe social. Perfeito. Com a palavra, nossa colega Caroline. Boa tarde, Gisele. Prazer, Caroline. Gisele, eu queria saber, assim, nesse meio da mulher, a gente teve muitas campanhas da secretaria, né? Um trabalho muito lindo, mas eu gostaria de saber quais o próximo planejamento que a gente tem aí, mais estruturas para a gente receber e acolher essas mulheres vítimas de violência. Tem mais algo planejado para esse ano? Eu vi que você tinha mais algumas propostas. Quais seriam Sim, elas? vamos lá. Primeiro de estrutura, né, que você me perguntou. De estrutura, nós vamos entregar 4 casas das mulheres brasileiras, 2 na região norte e 2 na região sul, que a gente precisa também ir para a região norte. Nós vamos entregar em Sobradinho 2 em São Sebastião, na região sul, no Recanto das Emas e Sol Nascente, para democratizar mais esses espaços, porque a gente sabe a questão da mobilidade, a gente tem que ter essa determinação do nosso governador Ibanez, da nossa vice-governadora Celina Leão, está mais perto da população e das mulheres. Então, por isso que a gente tem descentralizado. Nós vamos fazer mais 7 comitês, esse que nós implantamos no Itapuã. Nós vamos para a cidade de Sobradinho, Águas Claras, algumas cidades vão estar recebendo esses comitês nas administrações, que a gente precisa estar mais perto da comunidade. Vamos até junho, nós estamos com Mulher nas Cidades. O que é uma Mulher nas Cidades? Hoje eu acabei de entregar, lá tem capacitação, tem saúde, porque a gente precisa, a capacitação, a autonomia financeira empodera a mulher. Então, a gente precisa colocar a mulher no mercado de trabalho. E outra coisa, a gente está colocando os cursos voltados para o mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente sabe que o que está em alta, cuidador de idoso. Aí a gente formou cuidador de idoso, design de sobrancelha, alongamento de cílios. Eu acabei de formar 30 mulheres lá na Ceilândia, e o bom é que a gente vai para perto delas. E lá tem um espaço kids, não tem desculpa. Ah, secretária, eu não tenho como ir porque eu não tenho com quem deixar minha criança. Lá tem um espaço para criança. Então, assim, nós vamos intensificar esses trabalhos na cidade para capacitação, aumentar as nossas quantidades de próprios, né, de equipamentos públicos e continuar as campanhas dentro das escolas, nas igrejas. A gente tem que levar também o Lei Maria da Penha à escola, Lei Maria da Penha às igrejas, rede social, campanhas. A gente tem que cada vez mais levar informação para a mulher. Sabe por quê? Você é jovem, a menina não sabe que a violência. Ah, mas eu nunca tive violência. Mas o menino começa a mexer na rede social dela, impedir dela postar uma foto, isso já é uma violência.
a menina que já não pode estar conversando com as coleguinhas. Então, assim, a gente precisa mostrar que a violência ela só vai aumentando. Começa com proibições, começa com palavras, e é outra coisa. A gente não tem que dar a segunda chance, não, porque o índice fala que na segunda chance, que a gente chama de lua de mel, é onde acontecem os maiores feminicídios. Então, assim, essas são as nossas diretrizes. E o mal que assola, amor, que a gente tem trabalhado aqui, porque o feminicídio, o mal dele não termina ali no cemitério. A família toda é atingida. E aí a gente tem uma política pública específica para os órfãos de feminicídio. E aí, uma oportunidade, eu posso falar sobre isso. Secretária, ainda nesse ramo, né, de novos projetos, né, para abrigar mais mulheres e tudo mais, para levar elas mais profissionalismo e tudo mais, eu gostaria de saber se a Secretaria da Mulher ela tem algum projeto, alguma parceria com instituições privadas que também fornecem essa capacitação, né? Tanto no trabalho ou que abrigam também mulheres que foram vítimas de violência. Eu gostaria de saber se a Secretaria tem, né, alguma parceria, se oferece algum apoio para essas instituições privadas que, enfim, né, acabam abrigando também essas mulheres. Nós temos parceria com o terceiro setor, com entidades, com OSCs, com BRB, SEBRAE, são várias entidades que nos procuram e a gente tem como fazer parcerias. Mão na Massa, que a gente faz também capacitação com o BRB, e essas entidades, inclusive entidades sociais, que através de fomento, de emenda parlamentar, a gente também executa. Mas nós também temos parceiros, empresários que vamos supor, fizemos campanha dignidade menstrual, ganhamos absorventes de várias federações, de algumas entidades públicas, né? A Natura, ela, assim, ofereceu kit de higiene. Então, assim, essas parcerias são mais na doação. Agora, na execução, como nós somos um órgão, né, público, diretamente a gente não, né, trata através de outros tipos de entidades do terceiro setor. Boa tarde, secretária. A minha pergunta é justamente essa que você falou anteriormente, sobre o acolhimento, né, desses filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, não só os filhos, mas assim, eu acho que a família no geral, né, porque acaba desestruturando a família. E aí eu queria saber se já existe alguma iniciativa aqui no DF sobre isso e se tem projetos futuros também para essas iniciativas. Sim, temos. Nós atutamos muito, porque nós temos 394 órfãos do feminicídio, desde quando começou, né, de 2015. Desses, hoje, 244 são menores. Então, é o mínimo que o Estado pode oferecer, é o programa Acolher Eles e Elas, é uma lei da Câmara Distrital que a gente regulamentou. É um salário mínimo por filho até completar 18 anos. Por quê? É diferenciado, porque algumas cidades, elas dão por família, mas tem família aqui, gente, que tem 7 órfãos, cada um fica com alguém, fica com um parente, um com o avô, outro com o tio. Então, ficaria difícil a gente dar um salário mínimo, né, por família. Então, a gente dá um salário mínimo por criança, faz o acolhimento, faz o atendimento. É quebrar esse ciclo, porque nós já temos casos de órfãos do feminicídio que hoje sofrem violência doméstica, que a violência, ela é um ciclo, por isso que a gente tem que cessar. Então, a gente é uma política pública que eu não gostaria que existisse. Nenhuma mulher teria que ser morta pelo motivo de ser mulher, que é o feminicídio. Mas é uma realidade. Então, o mínimo que a gente pode dar é esse salário mínimo, esse atendimento psicossocial, através também do Conselho Tutelar, para a gente acolher essa criança, para ela ter uma esperança de um futuro melhor. Então, esse é um programa assim acolhedor que a gente quer que acabe, porque a nossa meta é feminicídio zero. Porque quando você fala de uma mulher, por trás ali é uma mãe, como eu te falei, é uma filha, é uma esposa, é uma família que é destroçada. Então, a gente precisa feminicídio zero. E a gente só vai conseguir quando a gente unir toda a sociedade. Secretária, a senhora pode repetir esse dado só para ver a dimensão da situação? Quantas crianças órfãs?
244 menores de 18 anos, porque esse projeto é só para menores de 18 anos em vulnerabilidade, né? E até os 21 se comprovar vulnerabilidade. Desde quando começamos, nós tivemos 195 mulheres mortas pelo feminicídio, né? 195 desde 2015 a 2024. 195 mulheres, dessas 80% são mães. Então, a gente tem 390 órfãos do feminicídio, desses 244 menores. Nossa, que retrato. Secretário, Muito, né? deixa eu perguntar, esse é um tema, assim, nós estamos aqui no âmbito do Distrito Federal, mas é um tema nacional. Como é que é o trabalho da Secretaria com o governo federal? Como é que vocês trabalham para ter acesso aos Isso. programas? Como é que vocês dialogam? E também Não, pergunta... por pode favor. falar. Não, A pode. pauta da mulher não tem partido. A pauta da mulher não tem ideologia. A pauta da mulher é única. Então, assim, nós temos grande parceria, tanto é que esse programa da Casa da Mulher Brasileira é um convênio com o governo federal. O número 180 é um convênio também que a mulher do governo federal. Então, assim, aí a gente tem buscado parcerias cada vez mais para ampliar. Você sabe que a gente tem uma vice-governadora aqui, a Celina Leão, ela é da pauta da mulher, ela coordenou a bancada feminina e ela fala assim, Gisele, nós coordenamos 79 mulheres. E quando você fala da pauta da mulher, todas se unem. E só assim a gente vai conseguir ter uma nova realidade. Então, assim, a gente tem conseguido recursos, a gente tem conseguido implementar várias programas, porque a gente acredita muito que a gente está tendo um governo que tem um olhar diferenciado à mulher. Perfeito. E também entrando nessa, a gente havia perguntado anteriormente sobre o orçamento e, assim, além dessa questão, a gente está abordando aqui a questão da violência, feminicídios, mas, assim, a questão da formação da mulher também é imprescindível para que ela cresça sabendo os direitos, sabendo como é que vocês atuam nesse trabalho de base aí com as mulheres. Isso. Tem esse programa do TJ, né, justamente com a Secretaria de Educação, que é a mulher, que é o Lei Maria da Penha Vai à Escola. Ano passado, nós fizemos grandes campanhas a mulher tem tripla jornada. Às vezes ela não vai atrás da informação. Se ela não vai atrás da informação, a informação tem que ir até ela. Então a nossa meta foi levar as informações para metrô, ônibus, rodoviária, esses ambientes de grande circulação. Esse ano agora, além dessas parcerias que já existem, a educação tem priorizado, nós também vamos fazer campanha nas escolas, a gente tem feito muita palestra, porque você não deve lembrar, mas antes a gente não usava cinto de segurança, a faixa de pedestre ninguém parava, só mudou quando a criança chegava em casa assim, pai, coloca o cinto de segurança, mãe, não usa celular. Então, a gente só vai ter uma sociedade quando a criança chegar assim, mãe, não aceita isso, pai, respeita minha mãe. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça das crianças para a gente ter uma nova geração. Então, a gente tem esse olhar. Eu sou professora, estou como secretária, eu sou professora, e eu sei a importância que a gente tem com a educação nessa pauta. Perfeito. Agora a palavra com a nossa bancada feminina. Secretária, eu queria voltar à questão dos cursos de capacitação que você disse que estão tendo agora na Ceilândia. Eu queria saber se existe uma política pública, como é feita, né, a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho após a capacitação. Nós estamos fazendo alguns ACTs com os órgãos federais, com o TJ, Senado. O que são esses ACTs? É um termo de cooperação que 3%, tem uns que são 3%, 5%, 8% das vagas das empresas terceirizadas são reservadas às mulheres. Então, assim, a gente tem conseguido colocar essas mulheres no mercado de trabalho, na formalidade, né? E também a gente tem feito muito empreendedorismo, porque a mulher, ela quer a sua autonomia financeira, ela pode trabalhar em casa, por isso a gente tem oferecido muito curso de beleza, porque tem uma moça que ela começou a fazer sobrancelha, ela fala assim, por sobrancelha, ou por cílio, alongamento de cílio, R$150, fazendo um cílio por dia. Então, assim, a gente tem... e o que ela precisa?
precisa aprender e uma pinça e alguns materiais mais simples. Então, a gente precisa... E outra coisa, todo dia a mulher consome beleza. Vai no salão ou vai numa coisa. Então, a gente tem investido muito nisso. A gente também, igual eu falei para vocês, a gente tem feito curso de recepcionista, cuidador de idoso, que esse é um mercado que não precisa somente da formalidade. Um outro curso que a gente fez, a parceria com a Neoenergia, mulheres eletricistas. Nós formamos 30, um curso agora de 30 mulheres, a maioria também já estão sendo trabalhando na Neoenergia. A gente tem conseguido colocar essas mulheres também no mercado de trabalho, através do empreendedorismo próprio, através de MEI, e também por meio desses ACTs nos órgãos públicos, e também nessas grandes empresas, Neoenergia. A gente também está conseguindo fazer um trabalho que são junto com o Sindobar, que todo local hoje em dia, bar, restaurante, tem uma brinquedoteca. Aí nós estamos fazendo curso de monitoras, essas que ficam na brinquedoteca. Então, assim, a gente tem estudado muito o mercado de trabalho para inseri-las. Perfeito, perfeito. Secretária, mudando de assunto também, eu gostaria de falar, que você falasse, aliás, sobre o programa Women's Democracy Network, né, que você participa. Como é que você se chegou a este programa? Como é que é o trabalho desse programa? Você podia explicar um pouco para a gente? É uma entidade internacional, né? Women's Democracy Network, lá de Washington. Justamente, eles fazem muito mentoria. O que é a mentoria? É você que já... você treinada por aquela mulher que já passou, vamos supor, uma professora. É muito mais que já passou por todo o processo. É muito mais fácil ela te dar essa mentoria. Esse é o método que a gente tem lá em Washington. Mas o que isso tem? O que isso é importante? Eles visam muito a participação das mulheres em pontos estratégicos, em lugares de poder. Então, eles acham que uma mulher ajudando outra vai diminuir esse prazo. Então, esse é o sentido dessa organização internacional que eu participo. Tanto é que eu acabei de chegar agora da ONU Mulher, nós fomos convidadas a ir para lá, porque eu falo muito isso para a nossa equipe, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa saber o que está dando certo. E também levar as nossas experiências. Então, é muito importante a gente estar com o terceiro setor, Grupo Mulheres do Brasil também, que eu já participei, que é da doutora Luísa Trajano, doutora Janete, do Grupo SEIB. A gente precisa envolver toda a sociedade, estar inserida nessa pauta para a gente cada vez mais buscar as mulheres em espaço de poder, que eu falo. Nós somos 52,2% da população mulheres e o restante filho de mulheres. Então, por isso que a gente tem que fazer essa aproximação e para saber o que está acontecendo em outros países. Tanto é que esse protocolo que nós vamos estabelecer aqui por todas elas, que são bares e restaurantes, foi um protocolo da Espanha, né, que a gente está colocando os bares e restaurantes também nesse protocolo, devido àquele caso Daniel Alves. Então, assim, a gente precisa estar antenado do que está acontecendo no mundo e trazer para cá e também compartilhar. Tanto é que essa política do órfão do feminicídio nós levamos e fomos bem acolhidos lá na ONU. Secretária, além desses temas que nós abordamos, nós sabemos que houve avanços significativos, né, no combate ao machismo, mas nós sabemos que o machismo está arraigado na sociedade. Como que vocês atuam para essa conscientização, para, né, evitar que as mulheres sejam vítimas de machismo diariamente? E a senhora também, mulher na política, né? Então, a política também nós temos uma representatividade muito baixa no Congresso Nacional, nos espaços públicos de poder. Como é que vocês atuam nessa conscientização de combate ao machismo? Nós fizemos uma campanha muito precisa, junto com a Secretaria de Segurança Pública, com o nosso secretário Sandro Avelar, que foi não ao covarde, porque muitos homens nos apoiam. A gente acredita que a gente vive numa sociedade onde a gente tem homens do bem, aqueles homens que sabem o papel deles, juntamente parceiros da mulher, mas existem os covardes. Os covardes são aqueles que agridem as mulheres, aqueles que fazem piadinha machista, porque às vezes a pessoa acha que a agressão, a violência à mulher é agressão física, mas você compartilhar piadinha machista, você falar que só podia ser mulher, você falar que merece ser estuprada,
com essa roupa. Então, assim, a gente fez essas campanhas, entendeu? E colocamos homem para falar com homem. Exclua da seu convívio, não aceite essas piadinhas machistas. Então, assim, a gente colocou umas camisas, não ao covarde, não seja conivente, não aceite covardia, para o homem conversar com o homem, né? Então, a gente tem cada vez mais homens aderindo à nossa campanha, He for She, homens por elas. Então, assim, a gente acredita que só assim, conversando, não é segregando, é conversando, que a gente, com certeza, a gente não quer mais, a gente quer a igualdade. Então, assim, a gente tem conseguido. Existe com relação à participação da mulher na política, foi um avanço a questão de mulheres candidatas, né, que nós temos a porcentagem de mulheres candidatas. Além disso, o TRE também é uma resolução obrigando a investir nas mulheres também. Mas agora a nossa luta é reserva de vagas das eleitas, não candidatas. Inclusive, essa semana nós tivemos na Câmara Federal, o Grupo Mulheres do Brasil, 50% das cadeiras reservadas às mulheres. Então, assim, a gente tem muito a avançar ainda, muito, é muito pouco. Aqui no Distrito Federal nós temos 24 deputados e 4 deputadas, né? Então, e nós somos a maioria, a gente precisa ainda mudar. Excelente. Ô, secretária, nosso tempo é curto, né? Nós poderíamos abordar esse tema por horas e horas. Muito obrigado pelas explanações, por nos dar detalhes aí do trabalho da secretaria. E eu gostaria que a senhora deixasse um recado e torcer para que todos os projetos alcancem esse objetivo aí do feminicídio zero por aqui. Cora Coralina, uma grande poetisa goiana, ela publicou o seu primeiro livro aos 75 anos. E você pode ter certeza que alguém falava assim, mas nessa idade. Então, eu falo para você, mulher, se alguém falar que você não consiga, você não vai conseguir, vira para ele e fala o seguinte: eu sou mulher e eu sou capaz. São essas ações que a gente precisa. Quando falar um não, você mostra o contrário. Acredita em você, saiba que você é capaz. Essa é a nossa mensagem aqui. Parabéns ao Mês da Mulher, parabéns a homens e mulheres que lutam por uma causa, por um país mais justo, por uma sociedade mais igualitária. Excelente, secretária. Muito obrigado. Sucesso na jornada. Obrigada, 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 obrigada a todos aí. Tchau, Obrigada. tchau. Foi um prazer.